Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado aí pela sua sintonia. Um abraço para nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores aí trabalhando para chegar essa programação para você. Aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela é Franciele Pasquim. Olá, Franciele. Olá, Nando. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem aí. Agora sim, melhor, né, com a sua presença aqui, né, no programa Alvorada. E hoje a gente vai trazer do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, o tópico 161, da página 361 a 362. E o título desse tópico é No Esforço Comum. Na passagem de Coríntios 2, capítulo 5, versículo 6, Paulo diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Essa é uma passagem do Paulo aí. Então, o Emmanuel começa dizendo assim, olha, não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Quer dizer, a gente acaba sendo modelo, né? A gente acaba ventilando ou a gente acaba sinalizando para aqueles que estão à nossa volta, ou sejam encarnados ou desencarnados, a nossa forma de pensar, né? A nossa forma, ou até mesmo ele fala palavras, atitudes e ações, né, Franciele? Exatamente, Nando. A gente plasma, né, todas essas ideias e esses pensamentos ao nosso redor. A Madre Teresa, ela tinha um hábito de sempre quando estava com alguém, deixar aquela pessoa melhor. Cada pessoa que cruzar o nosso caminho, ela tem que sair um pouco melhor. Seja através de palavras de consolo, seja através de um sorriso, da gentileza. Então, vamos analisar, né, ao longo do nosso dia a dia, como que as pessoas saem quando, depois de conversarem conosco, né? Se elas saem irritadas, se elas saem mais nervosas ou se elas saem, né, pacificamente, com pensamentos bons. Então, a Madre Teresa indica, né, para todos nós o quanto é importante a gente tocar as pessoas de uma forma positiva. Verdade. E quando a passagem de Paulo fala aqui que o fermento leveda a massa toda, e essas colocações suas são ingredientes importantes para a gente se relacionar com as pessoas, de que a gente também pode fazer um pouco mais dentro das nossas ações, com as nossas palavras, né, como o Emmanuel coloca, com os nossos pensamentos. São ingredientes que a gente vai colocando na massa. E ela só vai dar um bom resultado se a gente colocar bons ingredientes. Não adianta a gente colocar aquele ingrediente que não é bom, que está estragado, que aí não vai sair aquele belo pão, ou aquela bela receita, né? Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmo. É uma troca, né? Se a gente oferecer uma coisa que não é boa, a gente vai receber uma coisa que não é boa. Isso é natural que aconteça, né, entre nós, né, na nossa troca, que isso é uma troca. E a gente não reencarnou, está nesse planeta para só simplesmente nos isolarmos, porque a gente precisa dessa troca, a gente precisa de estar no contato com o outro. E se a gente
estar nesse contato, como o Emmanuel diz aqui, oferecer o melhor de nós, né, Franciele? Isso, Nando. No Espiritismo, né, essa questão do pensamento precisa ser mais explorada por cada um de nós, porque nós ainda não compreendemos o quanto o pensamento ele é uma força criadora do bem e do mal. Vai depender do nosso foco, né, da onde a gente concentra, de onde a gente concentra essa energia. Então, tudo aquilo que nos acontece, de alguma maneira, a gente plasma isso do nosso cérebro e depois aquilo acontece. Então, por isso que muitos estudiosos, né, da lei de atração colocam aí o quanto o pensamento tem força, tem poder, né, ensinam técnicas para a gente escrever os nossos desejos, porque muitas vezes o que nós não desejamos acontece, porque a gente tem medo, porque a gente é preocupado. Então, dificilmente a gente pensa no que a gente quer alcançar, a gente só pensa no que não quer, o que não quer, que a gente não quer que nos ocorra. Então, a gente fica trabalhando, né, com o não, e não com aquilo que a gente realmente quer que aconteça. Então, vamos fazer uma prova que é em outro estado. A gente imagina, e se o avião atrasar? E se o ônibus, né, quebrar? E se eu perder a hora? E se? Quando, na verdade, a gente deveria pensar, né? Que lugar é esse que eu estou indo? Se eu morasse lá, o que eu faria? Né? Quais são os pontos positivos dessa cidade? A função que eu vou desempenhar? Ou seja, a gente já vai criando uma outra atmosfera com os nossos pensamentos. Então, qual é a nossa escolha? Lamentação, né? Ou essa ideia de criação, criar paisagens novas que a gente deseja alcançar. Essa é uma das dicas, né, da lei de atração e que está no Espiritismo, está em Jesus, da gente sonhar um pouco mais sobre o que a gente quer alcançar. Então, sonhe com aquilo que você deseja, né, com as metas que você queira cumprir, com a vida regenerada que você tanto quer alcançar. Sonhe, planeje e execute. E nós temos essas ferramentas, né? Nós temos essa condição e temos essa capacidade. E o Emmanuel coloca aqui, ó, todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Olha a nossa responsabilidade, né? Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as suas frases escritas gerarão imagem nos que leem. Olha aí, olha só o que ele está falando, né? Vou voltar aqui, ó. Pensamentos, palavras, agora escritas, todos os seus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Então, veja que essas ações de fala, de pensar, de escrever, de agir, são tudo situações que a gente gera e que causam consequências para os outros quando a gente dirige-se para alguém ou principalmente para nós, né, Franciele? Às vezes a gente se esquece disso, né? Do quanto aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, ressoa nos corações amigos, né? Nos corações que estão ao nosso lado. Então, mais um motivo para a gente analisar exatamente ser tardio ao falar, lembrar aí daquele preceito oriental, que são aqueles 3 bonequinhos, né? Um coloca as mãos nos olhos, outro no ouvido e outro na boca. A primeira delas, ouvir, acolher, sem julgamento, sem preconceito. Depois analisar, né, com a visão, observar, né, o desenrolar da situação que estão nos contando. E por último, a gente vai falar, né, ser tardio ao falar, não utilizar da impulsividade. Porque senão a gente acaba atropelando ou criando um clima que talvez a pessoa só jogou uma isca, né? Para que a gente caia naquela isca. Para saber assim, tá vendo como o Nando não é tão bonzinho? Tá vendo como a Fran não é tão boazinha? Eu joguei, né, aquela isca e ela caiu, e ela piorou a situação. Então, às vezes, a gente tem que analisar porque são testes, não só da vida humana, mas da vida espiritual.
Então, muitas vezes a gente fala, eu quero ter paciência, né? E as situações que envolvem a paciência estão em todos os momentos da nossa vida, e a gente cai, 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 cai. E a gente se lamenta porque a gente sabe onde a gente errou. Né? Então, está na hora aí de realmente seguir esse passo, né? Ouvir mais, enxergar melhor as situações antes de falar. Ser tardio na hora de falar. Analisar, né? A gente tem que avaliar, fazer todas essas possibilidades aí para a gente não cair aí. E tem a questão do orar e vigiar, né? Orar e vigiar também, que é importante. Ele continua dizendo aqui, ó, por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que possuem no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Então, a gente vai vendo aqui que ele vai colocando vários exemplos, né, figuras de linguagem aqui, para nos dar uma imagem de como a gente pode trazer isso para as nossas atitudes, como que a gente precisa, né, sempre estar se cuidando, né? Existe uma manutenção que a gente precisa fazer conosco, como a gente faz com uma máquina, com um automóvel. A gente precisa estar andando com o automóvel sempre em segurança, para não gerar um acidente. Também isso ele usa essas imagens, essas metáforas aí, para que a gente olhe para a nossa, essa carcaça física, mais a condução espiritual do nosso ser, de cuidar-se, né? E os cuidados também, eles estão e devem estar por exemplo, com o próprio espírito de cada um de nós, né? Franciele. Até retomando a ideia do fermento, né? Que um pouquinho de fermento é capaz de fazer esse bem crescer, né? Então, cada das pessoas que enfrentam as próprias dificuldades, as próprias tendências, acabam por fazer esse fermento crescer ainda mais a massa. Então, é interessante a gente pensar, né, o quanto cada um de nós, na tarefa do bem, a gente pode fazer essa massa, né, esse pão da vida crescer através do fermento das nossas atitudes. Né? Então, o pouco com Jesus é muito, né? Porque ele espera de cada um de nós esse desempenho do bem, né? Da bondade, da caridade, da justiça, do amor. Então, o que seria esse fermento? Seria nas nossas atitudes, porque o mundo regenerado, ele necessita do primeiro passo. Então, diante de uma discussão, aquele que não discute e silencia, ele está contribuindo para que esse fermento cresça. É aquele que cria a discórdia, os conflitos, ele está fazendo com que esse pão da vida se contamine. Então, a gente tem que observar, né, qual o meu papel para esse crescimento desse pão da vida, desse esclarecimento, dessa bondade compartilhada, que é um pouco do que a mensagem vem nos trazer, né? Vamos tirando aí um pouquinho esse espírito da mensagem. Nós, né, Franciele, estava me ocorrendo aqui, nós todos, eu digo todos que estão no planeta, estão destituídos ou estão separados do que vem a acontecer no planeta mediante as nossas atitudes. Porque se a gente fala assim, mas o que está acontecendo no planeta? Tudo bem, a gente pode apontar aqueles que são os mais responsáveis por o que está acontecendo, mas todos nós estamos inseridos nesse contexto. Se a gente está passando pelo que está passando, é porque alguma coisa, cada um de nós, indistintamente, isso não está sendo, ninguém é colocado em privilégio, né? Ninguém é colocado numa situação em que fala assim, esse fulano não vai sofrer nada porque ele é privilegiado. Não existe, né, essa questão de privilégio. Seja aquele que está no caminho do bem ou aquele que está no caminho do mal, todos nós, independente do que estamos fazendo com
aquilo que foi nos dado, né? Porque inteligências, temos sentimentos, temos energias, e como que nós estamos utilizando dessas energias, né? É uma coisa para qualquer mente que ouvir essa mensagem que o Emmanuel coloca aqui, qualquer mente que seja, que esteja no planeta, tem que acender aquela luzinha, ó, acende a luzinha de alerta aí, acende a luzinha de alerta, porque todos nós estamos no mesmo contexto, nós estamos todos na mesma embalagem. Estamos na mesma embalagem, falar assim, eu não. Aí o outro fala assim, não, eu tô aqui na minha carcaça, eu me protejo, né? Me protejo com a pessoa chega, eu vou repelir, ou então vou prejudicar o outro. Não, todos. Não tem essa. Não tem como a gente fugir de uma coisa que está clara. É a lei que nos rege. Não tem como a gente fugir dessa lei. Não tem, não tem. Cedo ou tarde, pode ser que o cedo já chegou, pode ser que o tarde vem daqui a pouco, mas chega, não é, Franciele? Verdade, Nando. E a gente só vai entender se a gente está ou não no caminho certo quanto mais a nossa consciência estiver tranquila. Então, muitas vezes, né, a gente só precisa realmente fazer essa autoavaliação, essa autocrítica, para entender, será que eu estou agindo da melhor maneira? E a gente vai ouvir, né, a consciência dizendo, não, aqui você foi hipócrita, aqui você foi falso, aqui você foi invejoso, aqui você foi egoísta, enfim, vai nos mostrando direções, né, e caminhos. Então, essa mensagem vai falar do esforço comum, ou seja, aquele esforço que todos nós deveríamos ter na construção e na edificação do reino de Deus. E ele se faz, né, em todos os lugares onde a gente estiver presente. Então, não dá para esperar o reino de Deus ser construído sem as intempéries do dia a dia. Então, nós vamos ter problemas, nós vamos ter desafios, e ainda assim, nós vamos ali poder edificar o reino de Deus. Então, quando alguém vem, né, nos contar uma fofoca, falar sobre alguém, que a gente repreenda em pensamento aquilo que a gente está ouvindo e tente substituir, né, aquele mal por um bem. Ou analisar quem é aquele que fala, né, que diz algo sobre alguém, em que condição ele está, para justamente a gente ser misericordioso em relação ao outro. Porque senão a gente também comete dois erros, né? Em criticar excessivamente aquele que nos contou e aquele que seria a terceira pessoa dessa história. E nós não devemos fazer isso, porque esse julgamento cabe a Deus. Então, repreenda em pensamento aquilo que é ruim, que nos chega, aquilo que sem querer a gente vê, né, nos noticiários. Não é para a gente ser alienado, né, mas é para a gente não carregar o fardo de situações e de pessoas que a gente não consegue carregar, que vai ser só motivo de tormento, angústia. Então, alguém vem com um problema, eu analiso minha situação e vejo, eu posso fazer isso, auxilia? Sim, obrigada. Ai, não dá. Então, neste momento, né, eu não tenho nenhum direcionamento a ser feito. Mas a gente vai observar que a gente sempre tem, né? Que é aquele que pede para a pessoa certa, né? E aí só falta a nossa boa vontade para resolver os problemas e as dificuldades que nos chegam. Isso, real. Aí o nosso Emmanuel continua aqui. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço, nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida em qualquer setor da luta é uma grande oficina de moldagem. E estamos nos moldando uns aos outros, né? Nos influenciando, a gente recebe influências, nós influenciamos, né? Aí hoje está na moda o influencer, né? Que está aí na internet, que é aquele sujeito, aquela pessoa
que vai promover situações ou notícias ou ideias, vai colocar nas pautas para influenciar as pessoas, né, para trazer influência. Então, veja como nós somos suscetíveis de sermos influenciados, de falar. Se a gente não tomar o cuidado, nós estamos falando que os outros querem que nós venhamos a dizer. Estão aí promovendo em nossa mente exatamente aquilo que eles querem, né? O que, por exemplo, acontece hoje nas redes sociais. Então, a gente tem que ter um momento de avaliação, de reflexão. Não é tudo que a gente tem que ouvir e repassar. Não é tudo aquilo que a gente a gente recebe e tem que colocar para os outros. A gente precisa avaliar, né? A gente não estamos falando da questão da fake news. Fake news é justamente isso, é você repassar alguma coisa que não é verdadeira. E aí a gente vai alimentando, né, o campo de infelicidade do nosso planeta. Interessante que até eu vi isso, eu achei interessante e gostaria de colocar aqui, de que até aqueles que combatem, vamos dizer, uma fake news, e para que é alguma coisa mentirosa sobre alguém, muitas vezes, né? A pessoa pega aquilo, ela é uma combatente do fake news, só que ela coloca a própria fake news e divulga ela para dizer, olha, é isso aqui, foi veiculado, quer dizer, ela está dando mais alimento para aquilo. Então, é incoerente isso, né? É incoerente. A gente tem que cortar o fio ali, e não propagar mais. Se a gente quer dar a nossa opinião sobre determinada coisa, a gente pode até dar, mas não alimenta nem aquilo que a gente não gosta, não coloca de novo, porque isso é perpetuar aquela situação, né, Franciele? Exatamente, né? É comum hoje, né, nas redes sociais, essa diversas postagens que vão se replicando e que acabam alimentando aquele mal. Então, a finalidade dela era aquela mesma, era tumultuar, né? Era provocar. E quando a gente está criticando esse tipo de mensagem, a gente está dando mais ibope para a situação, né? Então, é um pouco do que alguns canais televisivos fazem, né? Colocando uma situação triste, passando aquela situação em diferentes prismas, replicando, ouvindo, né, diferentes pessoas contando aquele caso. Então, é o mal pelo mal. Não se aprende nada com aquela situação, né? Não tem nenhum momento que se diz assim, olha, tá vendo? Aconteceu isso por isso. Não, é só falar o mal pelo mal. Então, a gente precisa também reverter essa forma de pensar, onde a gente fica o tempo todo buscando tragédias, notícias ruins, vinculando, olhando, né, o lado pior da vida e, mais do que isso, replicando isso no nosso cotidiano familiar, no trabalho. Então, as coisas ruins estão em todos os lugares, né? Elas estão ao nosso redor. O que a gente precisa fazer? Fazer a nossa parte, né? Ser essa paz do mundo, realmente exercer a bondade em todos os lugares que nós estivermos. Não significa ser conivente, né? Mas significa ter atitudes mais assertivas, uma comunicação menos violenta, porque isso vai gerando lugares melhores, né? Espaços melhores de coletividade, onde as pessoas se sintam acolhidas, onde elas se sintam seguras para serem quem elas realmente querem ser, né? Então, a gente precisa tentar contribuir de alguma maneira para essa paz que a gente tanto deseja, né, na Terra. Aqui ele coloca o título como esforço comum, e é isso que a gente precisa fazer, esse esforço comum que possa ser comum a todos, não é? Não só para determinado setor, ou para determinada pessoa, ou para privilégios, não. É para que seja algo em comum, para todos. E a gente não vai colocar a nossa colher, né, para fazer com que aquela massa desande, né? Porque aí pode desandar.
A gente tem que colaborar dentro de uma receita, né, vamos dizer assim, que seja bem dosada, né, e dosada por cada um que vai participar daquela receita, que vai participar daquela massa, né, de qual o Emmanuel usa como exemplo aqui, ó. Ele fala, escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Nós é que escolhemos, é uma escolha nossa, né, Franciele? É algo que nós é que vamos dar a nossa participação ali. Agora, se a gente quer escolher um lado e o outro, se a gente quer para os extremos, para um extremo aqui ou acolá, a gente tem que vai assumir essa responsabilidade, né, de estar lidando com isso, né, Franciele? Exatamente, Nanda. Estou me lembrando aqui da questão 909 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é a seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Esse é um questionamento, né? Se só pelo nosso esforço a gente consegue vencer as más inclinações. E a resposta, né, dos espíritos é a seguinte: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha que interessante, né? Então, poucos de nós, são raras as pessoas que realmente se propõem a fazer um esforço. Vamos lembrar aí das nossas metas diárias, né? A gente vai no médico e o médico diz para a gente tomar 2 litros de água. No primeiro dia, a gente compra garrafinha diferente, né? A gente coloca água geladinha, despertador no celular e toma 2 litros de água. No outro dia, a gente sai correndo de casa, esquece a garrafa, não bebe água, ou seja, nós precisamos nos organizar e potencializar essa vontade, nos esforçarmos. Nada nessa vida se conquista sem disciplina, esforço e vontade. Então, até mesmo, né, Chico Xavier colocava lá, né, disciplina, disciplina, disciplina. Exatamente, né, a trajetória dos bons espíritos, né, daqueles que foram missionários aqui na Terra, era a trajetória de muito esforço, muita vontade e muita disciplina. Se não for colocado isso na nossa pauta de vida, se não for colocado isso, né, nos nossos esforços, essa disciplina, né, como é que nós vamos levar a efeito muitas das situações que a gente deseja para nós, deseja para o outro, deseja para o planeta? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, não tem como a gente fugir dessa condição, né? E a gente vai, nesse instante, então, se dirigir para um momento de prece, de oração e de vibrações. E aí, aquele momento que a gente pede aí para você reservar aquela água e também, na hora da prece, lembrar daquele benfeitor espiritual para levar uma bênção para alguém que está passando por desafios, dificuldades, por dores. Então, hoje nós vamos pedir novamente aí que a Franciele possa conduzir para nós esse momento de prece, e aí todos nós vamos acompanhar as palavras da Franciele. Vamos lá, Franciele. Então, vamos, meus amigos, levar o pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas, agradecendo por mais essa oportunidade de estudarmos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, a fim de que possamos levar todo esse conhecimento para os nossos pensamentos, as nossas atitudes, em todos os lugares onde estivermos. Que Jesus, esse mestre tão benevolente, essa luz que irradia sobre a terra, os melhores sentimentos, as melhores inspirações possam ser sentidas
em todos os dias das nossas vidas, que possamos sempre pensarmos em Jesus como aquela energia inesgotável, diante do nosso cansaço, do nosso fracasso, das nossas aflições e angústias, que possamos mentalizar Jesus, mentalizar o seu amor imenso por cada um de nós, o seu olhar de que vai dar tudo certo, e que tudo aquilo que nós estamos vivenciando possa ser aprendido, possa ser uma lição em nossas vidas, a fim de que possamos sempre enxergar o lado bom da vida e sermos gratos por tudo aquilo que temos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e traga em nossos corações fé, esperança e amor. Assim seja. Assim seja, muito bem. E depois da prece aí com as palavras, né, que agradecemos da Franciele, nós vamos dar um recadinho aí para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, que é sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que é um clube, é uma reunião de ouvintes, telespectadores, admiradores, colaboradores que se juntaram para poder manter no ar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a editora Mundo Maior, que são, né, administrados pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão de levar essa mensagem do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo para o planeta. Então, a sua colaboração é muito importante. Então, nós queremos passar aqui o site, que é o amigosdaboanova.com.br. Nele você vai encontrar várias informações. Você quer conversar diretamente com uma pessoa? Temos os telefones, ó, 0800 12 018 38, fixo São Paulo 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápida, né, gratuita também, o 11 97261 0272. Aí você pode mandar mensagem de voz, escrita, para que os nossos colaboradores e colaboradoras lá identifiquem a sua mensagem. E também salve aí no seu celular aí, né? Salve aí esse número, que também foi escolhido para o Pix, que é essa modalidade de auxílio, de colaboração através, né, de você remeter do seu banco para outro, né, os valores, né? Então, olha, anote aí, é o mesmo que o celular do WhatsApp, 11 97261 0272. E aí, com o Pix, você pode fazer aí sua colaboração antes mesmo de você se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, então a gente vai prosseguir aqui com o texto, com este tópico do livro Fonte Viva, de Emmanuel, no esforço comum, que é um esforço que a gente precisa fazer. Se o planeta só vai se tornar um planeta de regeneração quando cada um de nós estivermos regenerados, porque não tem como. Não adianta a gente não fazer a nossa parte, principalmente quem está consciente. Porque quem estiver inconsciente ou quem não estiver, muitas vezes, dentro dessa ideia ou dentro deste engajado para que o planeta possa melhorar, talvez o destino possa ser outro, né? E não de um planeta de regeneração. Nós até, os espíritos dizem que vai haver uma separação, que outros espíritos serão encaminhados para outros planetas, mas nós não temos a certeza absoluta disso, né? De que nós estaremos entre aqueles que estão regenerados e aqueles que não estão. Então, a gente está consciente, sabendo disso, né? Então, somos mais responsáveis ainda por isso. Então, precisamos fazer a nossa parte, né, Franciele? Exatamente, Nando. E o mundo de regeneração, ele não é externo, ele é interno. Então, não adianta minha lente estar embaçada, eu estar sempre me lamentando, reclamando. Eu nunca vou ver o mundo regenerado. Enquanto eu estiver na mesma frequência desse mundo de transição, que é o mundo, né, totalmente de provas e expiações, onde o mal ainda toma conta dos corações,
nós dificilmente iremos ver, né, o mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração, ele é percebido através do olhar regenerado, do pensamento regenerado, das atitudes regeneradas. Então, quanto menos eu estiver vendo o mundo regenerado, significa que os meus padrões ainda estão na mesma frequência do mundo de transição. Então, isso é importante do mundo de transição de provas e expiações. Por isso que é importante a gente repensar as nossas atitudes, né? E ajustá-las com esse mundo regenerado. A gente tem que entrar em sintonia, temos que entrar na frequência. E a gente percebe, né, que está acontecendo essa transformação, está acontecendo essa mudança no planeta. Basta a gente olhar para tudo que está acontecendo à nossa volta, que esse movimento já começou há muito tempo e agora ele está ficando mais com mais vigor. A gente sente que realmente isso está acontecendo. Muito bem, olha, o nosso Emmanuel continua aqui, olha. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Quer dizer, a gente percebe, por exemplo, aí o que aconteceu, a questão da pandemia, né? Um simples vírus, um vírus, né? Algo tão minúsculo, tão pequeno, conseguiu. É como se você colocar ali alguma coisa na massa que possa prejudicar ali aquela receita, a massa não vai crescer. Então, é aí que a gente dá asas, né, dessas intromissões, né? Um pouco de fermento leva a massa toda. Ele também é a intromissão de alguma coisa que pode atrapalhar, que pode estragar, que pode também não colaborar com essa ideia de que a gente está no período de transformação, de regeneração, que se a gente não cuidar, pode estragar alguma coisa, né? Exatamente, Nando. Até mesmo, né, numa receita, os ingredientes são importantes, né? Mas o modo de fazer, né? A fase, o momento certo, né, de colocar cada ingrediente faz toda a diferença. Se vai estar quente, se vai estar frio, também interfere para que essa massa cresça ou não. Então, é sempre importante a gente também observar as estações da vida e realmente o tempo de cada coisa, para que a gente possa realmente fazer aquilo florescer. Então, às vezes, a gente passa a vida inteira esperando de alguém uma atitude diferente e nos esquecemos de edificar o nosso próprio reino. Então, faz a sua parte. Se não der para aquela pessoa se modificar a partir das suas orientações, você já fez, a semente foi lançada. Se ela vai frutificar daqui 5 anos, daqui 1000 anos, nós não saberemos, né? Emmanuel, esse espírito que tanto nos ilumina, tem um passado que talvez a gente desconheça, né? Nós achamos que o espírito, esses grandes espíritos, são bons desde sempre. Pelo contrário, né? Quem foi Emmanuel? Quem é Emmanuel? Então, quem é Franciele? Quem será Franciele? Quem foi Nando? Quem será o Nando? Ou quem é? Ou seja, né? Há um tempo para cada coisa. E a gente vai acolhendo e aprendendo, experienciando, nos fortalecendo e evoluindo. Então, é indispensável aí o modo de fazer, né? O modo de preparo. Essa analogia da nossa própria vida. Tempo de cada coisa. Tempo de perdoar, tempo de amar. Então, isso é extremamente importante. Tudo tem o seu tempo, né? De maturação, né? Como a gente sempre fala. E aí, o texto nosso aqui, ele encerra assim, ó, façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Olha que bonito. Hoje laborioso e amanhã, e volta para nós em divino amanhã.
É muito bacana. Então, porque é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Qual for a nossa atitude, a nossa ação, vai repercutir, né? Queira em qualquer lugar do universo, porque essa lei ela não é uma lei só para o planeta Terra. A gente acha que essa lei ela é só aqui, né? Foi com Jesus, governador planetário, veio, colocou uma lei no planeta em nome do Pai. Não, é uma lei universal. É uma lei que funciona onde quer que a gente esteja, em que estado estejamos, em que dimensão possamos estar, em corpo, alma, né, espírito, né, ou somente em espírito, ou em corpo, não importa. Todos nós estamos inseridos, né, Franciele? Exatamente, Nando, você aí tirou as palavras da minha boca. A lei de causa e efeito, ela é norteadora de tudo que vai nos ocorrer, né? Então, tudo que a gente faz no presente terá uma repercussão no nosso amanhã. Então, que o nosso dia de hoje seja melhor aproveitado, acordar com esse pensamento. O que eu posso fazer para o meu próprio bem, para o bem daqueles que estão ao meu redor, para o bem do planeta, para a espiritualidade. E à medida que a gente vai vibrando nessa frequência, as atividades e as ações vão surgindo para que a gente desempenhe. Então, são nossas escolhas. O que nós possamos aí fermentar, né? Fazer esse pão da vida, esse pão de um mundo regenerado, crescer todos os dias. Essa é a função do fermento, né? Para que aquela massa cresça e esteja bonita, saborosa e seja útil. A gente não pode inverter essa condição que foi nos dada, né? Jesus falou que a gente poderia fazer o que ele fez e mais ainda. E a gente precisa entrar numa condição de conscientização de que nós temos essas condições que Jesus nos diz. Porque ele não veio aqui para falar mentira, né? Porque ele não disse só, ele deu exemplo, né? Então, tudo que ele disse está fundamentado no exemplo, não está só na palavra, na teoria, né, Franciele? Está naquilo que ele acabou sedimentando aí nessa vinda dele entre nós. Franciele, a gente está chegando no final, não que é para encerrar, mas é para você fazer as suas últimas considerações sobre esse tema, aí depois a gente se despede. Exatamente, né, Nando? Eu acho que essa mensagem nos diz do esforço comum e, sobretudo, revela o que nós somos quando ninguém nos observa. Então, desse esforço que a gente tem a cada dia, que às vezes é imperceptível, né? Aqueles que estão ao nosso redor, no seio familiar, não imaginam o quanto a gente acaba fazendo e o quanto a gente recebe de ajuda também de outras pessoas. O quanto também a gente é poupado de algumas situações, justamente pelo bem que a gente já fez em algum momento, ou pelo bem que outras pessoas nos direcionam através de preces. Eu acho que é algo também que é um escudo, né? Em diversas situações de nossas vidas. A gratidão, né, daqueles que nos cercam é o nosso maior escudo. Então, as nossas ações, somadas a essa gratidão, né, tudo de bom que a gente tenta fazer todos os dias, é o nosso escudo de proteção. Então, que nós possamos, né, fazer do nosso dia o melhor possível, nos esforçarmos para fazer a vida dos outros melhores, ser melhor um pouquinho mais. Muito bem, então, chegando no final, quero só passar aí 2 telefones para você mandar recadinhos para a Franciele, para o Nando, para toda a equipe do Alvorada, o 0800 979 5011, o 11 2457 5011. Liga para as nossas telefonistas e manda um recadinho para o Alvorada de alguma sugestão, de alguma questão, né, de um recadinho simplesmente, a gente vai ficar muito feliz. Muito bem, então, a gente está chegando ao final aqui de mais um Alvorada. Agradecer aí a Franciele a disponibilidade do tempo de estar junto conosco e te agradeço aí, Franciele. Eu que agradeço, viu? Sempre um prazer estar aqui, uma alegria.
Espero que todos fiquem na paz de Jesus. Muito bem, então, até o próximo programa Alvorada, aqui na Rede Boa Nova de Rádio e também na TV Mundo Maior. Tchau, tchau, Franciele! Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Nando. Tchau, tchau! Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.